Orando com o Santo do Dia, dia 25 de abril, celebramos hoje São Marcos, o Evangelista. São Marcos, ou João Marcos, judeu de origem da tribo de Levi, é venerado na igreja não só como santo, mas também como evangelista, isto é, escritor do Evangelho. Pertencia a uma das primeiras famílias cristãs de Jerusalém, a ponto de sua casa ter sido o centro de reuniões dos apóstolos e dos cristãos primitivos. A tradição diz que São Marcos foi batizado por São Pedro, de quem era discípulo. São Marcos pertencia, portanto, a essa primeira família cristã de Jerusalém. Ele não chegou a ser diretamente discípulo de Jesus, mas conheceu o Mestre. Segundo a tradição, foi em sua casa que Jesus celebrou a ceia pascal e onde instituiu a Eucaristia. Foi também em sua casa que cerca de 120 pessoas, contando com a Virgem Maria e os discípulos, receberam a efusão do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Por isso, sua casa passou a ser conhecida como cenáculo, que significa local de reunião. Pela casa mencionada no livro dos Atos dos Apóstolos, pode-se imaginar que sua família era muito bem situada economicamente. Ainda criança, Marcos viu seu lar ser transformado no ponto de encontro dos cristãos de Jerusalém. Ali, com efeito, passou a ser o local de reunião dos apóstolos e de todos os cristãos primitivos. De fato, dizem os Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, Pedro, saído da prisão pela intervenção do anjo, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João Marcos, é esse Marcos. Muitas pessoas estavam aí reunidas em oração pela libertação de Pedro. Então fica bem situado. Inspirados em antiga tradição, muitos comentaristas pensam precisamente que esta casa de Maria foi precisamente o local de referência do próprio Jesus com seus discípulos em Jerusalém. E Marcos era uma criança, estava aí. Mas no ano de 44, quando Barnabé, primo de Marcos, subiu a Jerusalém com São Paulo para falar com os apóstolos, Marcos decidiu acompanhá-los para a primeira viagem apostólica. Viajou com eles para Chipre, onde se deu a conversão do procônsul Paulo, junto com muitos outros. No entanto, Marcos não conseguia, pela idade juvenil, acompanhar o ritmo das fadigas apostólicas de São Paulo. Teve um momento de debilidade e, a certa altura, por medo ou por saudade, voltou para Jerusalém. Por isso, ao se organizar mais tarde a segunda viagem missionária de São Paulo e Barnabé, sua presença foi causa de separação de Barnabé e Paulo. Mais tarde, Marcos, conforme a tradição, acompanhou São Pedro a Roma, que em sua primeira carta o chama com carinho de meu filho. Toda a tradição cristã, desde o século I, o considera autor do segundo evangelho que leva seu nome, e o escreveu seguindo as pregações de São Pedro. Em Roma, esteve também a serviço de São Paulo durante sua primeira prisão, e dele faz menção em suas cartas.
Durante a sua segunda prisão em Roma, escrevendo a seu discípulo Timóteo, São Paulo lhe recomenda que venha quanto antes a Roma e que lhe traga Marcos, porque lhe é grandemente útil no apostolado. Esta é a última notícia que temos dele nas Sagradas Escrituras. A tradição nos diz que depois da morte dos apóstolos Pedro e Paulo, São Marcos viajou para Chipre e em seguida para Alexandria, no Egito, sendo considerado o fundador daquela igreja, onde mais tarde morreu Marte. No ano 815, as relíquias do corpo de São Marcos foram transportadas para Veneza, onde estão sendo veneradas. O leão é símbolo deste evangelista que inicia seu evangelho apresentando o profeta João Batista com estas palavras: voz daquele que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor. Somos imensamente gratos a São Marcos pelo evangelho que nos transmitiu. Pela extensão é o mais curto, mas é permeado de uma unção toda especial. Com certeza ele conheceu Cristo, embora por ser muito jovem não fosse discípulo do Senhor. Conheceu os lugares onde Cristo passou, conviveu com os apóstolos, com Nossa Senhora. Sob este aspecto humano, seu evangelho tem toda a credibilidade. É muito original e conciso. Ouçamos também no seu ardente apelo: fazei penitência, convertei-vos e crede no Evangelho. É um grande missionário evangelizador, São Marcos. Alguns dizem até que morreu de morte natural. Mas é certo, na verdade, que ele foi martirizado em Alexandria, a igreja que ele fundou e uma das igrejas que mais cresceram nos primórdios da igreja primitiva. E por isso a gente fica com a tradição que conta que São Marcos foi martirizado numa festa da Páscoa, justamente quando celebrava o partir do pão, que era como os primeiros cristãos chamavam a Santa Missa. Anos depois é que suas relíquias foram para Veneza. Oremos com São Marcos. Deus eterno e todo-poderoso, nós vos pedimos as bênçãos e graças necessárias para a nossa salvação, pela intercessão poderosíssima do evangelista São Marcos. Tudo isto vos pedimos, Pai Celeste, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e na unidade do Espírito Santo. Amém? São Marcos, rogai por nós. São Marcos, rogai por nós. Só o fato de ter convivido com os apóstolos na sua casa, com Jesus, com Maria, pelo fato também de ter sido discípulo de Pedro e também de Paulo, porque viajou com Paulo, realmente fazem de Marcos uma testemunha muito especial. E ele relata isso no seu evangelho. Por isso, você quer conhecer um pouquinho dos traços dessa unção, leia o Evangelho de São Marcos. Que Deus te abençoe, te proteja e livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique em paz, compartilhe nossos vídeos. Até o próximo.